perdendo a ereção no meio do ato sexual. Doutor, eu começo a relação numa boa, mas perco a ereção com muita facilidade. Essa é uma queixa muito comum. E hoje eu vou te falar as 3 causas que levam à perda das ereções durante as relações sexuais. Meu nome é Guilherme Braga, eu sou médico urologista e andrologista aqui no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo ao meu canal, onde nós falamos tudo sobre disfunções sexuais e toda a parte de estética genital masculina. Então, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe aí com os teus amigos. Vamos lá. Primeiro, você precisa entender sobre a fisiologia da ereção. Isso é fundamental para que você visualize os problemas que podem acontecer. Então, como acontece uma ereção saudável? Aquele homem, quando ele está estimulado sexualmente, quando ele está erotizado, neurotransmissores são liberados, principalmente o óxido nítrico, e no pênis o óxido nítrico vai levar a uma vasodilatação das artérias cavernosas. Então aquela artéria que ela fica fininha com óxido nítrico, ela fica bem grossa e o sangue entra com facilidade nos corpos cavernosos. Então o corpo cavernoso ele vai se enchendo de sangue, o pênis ele vai engrossando, vai crescendo e fica bem rígido. Então quando o pênis está cheio de sangue, ele fica muito rígido. Então o sangue ele chega pelas artérias e ele sai pelas veias. A grande questão é, em uma ereção saudável, quando o corpo cavernoso se enche de sangue, ele amassa as veias, ele comprime as veias e assim o sangue não sai do pênis, não acontece a fuga venosa. Então, aquele homem estimulado sexualmente libera óxido nítrico, o pênis se enche de sangue e comprime as veias, evitando que esse sangue saia. Então, aquele sangue fica aprisionado nos corpos cavernosos, aprisionado no pênis, e aquele homem tem uma ereção boa e sustenta essa ereção até o final da relação sexual. Então, essa é uma ereção saudável. Então, a gente já identifica aí alguns possíveis problemas. O primeiro problema pode ser uma insuficiência arterial, ou seja, o sangue não chega de forma adequada no pênis pelas artérias cavernosas. Aquele homem ele fica excitado, o óxido nítrico é liberado, só que a artéria não se dilata como ela se dilatava antigamente. Por que que isso acontece? Por que que o sangue não chega numa quantidade satisfatória no pênis e assim esse homem ele não tem uma boa ereção? Isso acontece devido a obstruções nas artérias cavernosas. Em pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, fumantes que não praticam atividades físicas, gordura pode se acumular nas artérias do pênis. E não só nas artérias do pênis, essa gordura ela se acumula nas artérias de todo o corpo. O que é um infarto? Um infarto do coração é quando o sangue não chega no coração. E o sangue ele não chega no coração porque as artérias do coração estão obstruídas. Todo mundo sabe que quem é diabético, hipertenso, fumante, obeso, tem maiores chances de ter um infarto no coração. Por quê? Porque essas pessoas têm mais obstruções nas artérias do coração. A mesma coisa acontece no pênis. A obstrução das artérias penianas, a obstrução das artérias cavernosas impede com que o sangue chegue adequadamente ao pênis. Então aí nós temos um diagnóstico de insuficiência arterial cavernosa, um diagnóstico muito comum nesse tipo de pacientes. Pacientes hipertensos, diabéticos, fumantes, obesos que não praticam atividades físicas, eles podem ter essa alteração. Então, nesse caso, o sangue não chega de forma adequada. Segunda causa de perda das ereções é a popular fuga venosa. O nome técnico é disfunção veno-oclusiva. Nesses casos, o sangue ele chega no pênis, os corpos cavernosos se expandem, aquele pênis engrossa, aquele pênis cresce, fica rígido, mas rapidamente ele cai. Ele fica rígido e com poucos segundos, às vezes minutos, ele perde a ereção. O que está acontecendo? A artéria cavernosa está saudável. Esse sangue está chegando no pênis, mas ele não comprime as veias do pênis. Nós conversamos lá atrás que o pênis ele fica cheio e amassa as veias, evitando a fuga venosa. Nesse caso, o pênis ele se enche, mas essas veias não são amassadas, não são colabadas. Por que isso acontece? Isso acontece por doenças que atrapalham a elasticidade peniana.
Então o pênis ele não está elástico como ele era antigamente. E essa falta de elasticidade impede a compressão das veias. Isso acontece em pacientes diabéticos, isso acontece em pacientes fumantes, isso acontece em pacientes que retiraram a próstata por câncer de próstata, isso acontece também em homens com doença de Peyronie. Então, várias doenças podem prejudicar a elasticidade peniana, a elasticidade dos corpos cavernosos. E sem essa elasticidade, as veias não são comprimidas, não são fechadas, o sangue entra, mas ele sai com facilidade, porque o caminho de saída, às vezes, elas estão livres. Então, esse homem ele tem ereção, mas perde muito rápido. E aí, uma informação muito importante. A fuga venosa, na enorme maioria das vezes, ela é secundária a alguma doença. Como eu falei, diabetes, cigarro, cirurgia de próstata, doença de Peyronie. Existe uma parcela muito pequena de homens que tem fuga venosa desde o nascimento. Ele tem um problema na elasticidade peniana congênito e com isso ele tem a chamada fuga venosa verdadeira. Isso é extremamente raro. Muitos homens vão aí em clínicas e todo mundo fala que ele tem fuga venosa e não é bem por aí. É preciso ter muito cuidado com esse diagnóstico. Então nós falamos da insuficiência arterial, que é a dificuldade de chegada de sangue. Nós falamos da disfunção veno-oclusiva, da fuga venosa, que é o problema no fechamento das veias. Essas veias não se fecham e o sangue sai com facilidade. E a terceira causa é muito comum, principalmente em pacientes jovens, que é a disfunção erétil psicogênica, a disfunção erétil por ansiedade. O que acontece? Ele se estimula, ele tem aquele impulso sexual, mas na hora da relação ele fica muito ansioso. Às vezes é uma pessoa nova e ele fica, caramba, será que eu vou conseguir impressionar? Não vou conseguir. Às vezes ele teve algum trauma sexual ali na infância, na adolescência, e vem aquela lembrança, e isso acaba atrapalhando as ereções porque ele fica nervoso, e quando aquele homem fica nervoso, ele libera muita adrenalina, e essa adrenalina fecha as artérias cavernosas. A adrenalina é um potente vasoconstritor das artérias cavernosas. Então, quando aquele homem ele fica muito ansioso, nervoso, estressado na hora da relação, essa adrenalina fecha as artérias cavernosas e impede com que o sangue entre no pênis e assim ele não consegue ter uma boa ereção. Então as três principais causas, insuficiência arterial, fuga venosa e ansiedade. E existe um exame onde nós conseguimos avaliar em detalhes e identificar a causa dessa disfunção erétil. Se é por insuficiência arterial, se é por disfunção veno-oclusiva, por fuga venosa, e em muitos casos até ter uma noção boa de quão importante é a ansiedade na ereção desse paciente. Esse exame é o Doppler peniano com ereção fármaco-induzida, um exame muito interessante na avaliação da disfunção erétil, onde nós fazemos uma injeção no pênis e com o aparelho de ultrassom Doppler, nós vamos avaliar se o sangue está entrando da forma adequada, se ele está ficando represado no pênis, e nós temos dados numéricos que nos permitem dar esse diagnóstico. Isso aqui é insuficiência arterial, isso aqui é fuga venosa, e assim nós oferecemos as melhores opções de tratamento para esses pacientes. Me diz aí nos comentários se isso já aconteceu com você, quais as suas dúvidas, se inscreva no canal e até a próxima. Um abraço!